professor acadêmico João Miquel, irei apresentar a socialização. Tenho como tutora a professora Luzinei da Costa Barbosa e sou da turma PET 5425 e dei continuidade à minha socialização. Tenho a disciplina estágio curricular obrigatório TEI, gestão educacional. Tenho como área de consideração metodologias ativas, que foi uma das áreas que eu sempre venho buscando trabalhar como principal objetivo da minha socialização. E tenho como tema inovação e criatividade no ensino. Escolhi esse tema porque eu acredito que eu sou, digamos assim, um professor muito dedicado naquilo que eu busco trazer para a sala de aula. E eu trago muito esse processo, digamos assim, um processo de inovação e criatividade. Então acredito que todo esse processo que a gente vem trabalhando, tanto no estágio curricular 1, no estágio curricular 2, acaba abrangendo também o nosso processo educacional, tanto como acadêmico quanto como professor. Pode continuar. Meu justificativo. Esse artigo explora a importância da inovação e criatividade no ensino, destacando estratégias e metodologias. O professor tem como principal fundamento trazer um pouco da metodologia para dentro da sala de aula. A gente trabalha como, digamos assim, num processo fundamental no qual a gente acompanha todo aquele caminho que seria do gestor, do pedagogo e do professor também dentro de uma sala de aula. O gestor sempre prega isso, que nós como professores sempre temos que trazer um pouco da gestão para a nossa sala de aula, para trazer um pouco, digamos assim, de respeito para com os alunos, para que eles possam ter digamos assim, um reflexo daquilo que a gente quer na sala de aula. Então o meu gestor, ele buscou muito trazer isso para mostrar para os alunos que a gente também pode encaminhar para um processo onde possa trazer um pouco de criatividade e inovação num processo educativo. Pode continuar, por favor. Eu tenho esses principais objetivos, eu tenho alguns a mais, mas eu escolhi esses principais, que seriam identificar e descrever tecnologias emergentes que podem ser integradas ao ensino para promover uma aprendizagem mais interativa e personalizada. Eu acredito que eu, como professor da zona rural, digamos assim, a gente tem pouco acesso à tecnologia, mas são coisas que não são impossíveis de praticar na sala de aula. A gente como professor, tem que buscar um processo mais, digamos assim, evolutivo para que os alunos possam entender como é que funciona a tecnologia hoje em dia no nosso planeta. A gente pode trazer ou para algo positivo ou para algo negativo. Eu acredito que tudo aquilo que a gente possa trazer na sala de aula teria que ser, como a professora sempre prega, num processo de dosagem, onde a gente poderia mostrar para eles uma forma de adaptação mais abrangente. E o objetivo de ensino seria compreender a importância da inovação, desenvolver habilidades para integrar as tecnologias, promover a reflexão crítica sobre a existência e a mudança, incentivar a aplicação de projetos interdisciplinares. A escola onde eu fiz o meu estágio, eles acreditam muito no processo onde incluiu os projetos dentro da sala de aula, traz mudança significativa para o aluno. Ele vendo aquele projeto, ele se identificando com aquele projeto, ele acaba criando um interesse maior. Eu tenho um aluno na sala de aula, no qual o gestor ele propôs um projeto de clubes. Nós, juntamente com o gestor, o pedagogo, conversamos, entramos em reunião e a gente queria criar um projeto de clubes na escola. O projeto de clubes ele tem como intuito que o aluno possa interagir com os professores de forma que ele possa trazer responsabilidade também para ele como aluno. Não somente com o professor, mas também com um aluno. Digamos assim, onde ele possa demonstrar as suas verdadeiras formas de interagir com o professor, de trabalhar com os seus colegas na sala de aula, de interagir com o corpo docente da escola. Então é uma coisa bem bacana de se trabalhar na sala de aula. E eu acredito muito nessas questões de trazer projeto para a escola que possa trazer melhorias também. Pode passar, por favor. Tem uma fundamentação teórica no qual eu trouxe esses autores. Na citação direta curta, o ser humano tem uma tendência natural de exprimir para si e para o outro aquilo que pensa e o que sente. E isso só será possível se a escola permitir, incentivando a prática da criatividade. Ou seja, o professor só vai poder demonstrar a sua forma de criatividade por meio de interações, principalmente entre o corpo docente e todo aquele processo evolutivo dentro de uma sala de aula. E eu tenho como citação direta longa: a criatividade é uma característica intrinsecamente humana, porque só o homem é capaz de criar projetando seu mundo interior sobre o meio. Essa é uma frase muito interessante que o Carneiro traz, o autor Trigo e o Carneiro, eles trazem muito sobre isso, sobre o processo evolutivo do professor na sala de aula e de como o gestor deve atuar também nesse processo onde ele sai da sala de aula para atuar na gestão educacional. Hargreaves e Shirley, de 2009, argumentam que o investimento em infraestrutura e formação contínua é essencial para a implementação do ensino de práticas inovadoras. Ou seja, o professor, como principal atuante, ele deve estar sempre em busca de uma formação.
ele não deve parar naquilo onde ele já está incluso, ele deve sempre buscar mais conhecimento para ele inovar no seu processo criativo dentro da sala de aula. Pode continuar, por favor. A minha metodologia. Esse trabalho refere-se a um relato de experiência vivenciada a partir da disciplina estágio obrigatório 3. Ele mostrou todo o processo administrativo que a escola possui, como geração de documentos, programar reuniões, anotação de atas, entregas de boletins. Então, tudo aquilo é um processo. O gestor tem todo esse trabalho, juntamente com a equipe gestora, de trazer todo esse processo na sala de aula para uma instituição, onde cada um possui a sua responsabilidade. Eu ouvi aqui muitos relatos, a qual muitos dizem que o pedagogo carrega tudo para si. Realmente, o pedagogo dentro da sala de aula, ele não só trabalha no processo pedagógico, mas também no processo administrativo, porque ele se preocupa muito em como deve encaminhar a escola como, digamos assim, como um corpo só. Porque muitas das vezes a gente acaba colocando todo aquele trabalho para o gestor, mas o gestor, como líder, ele traz todo o corpo docente para trabalhar juntamente com ele. Aí eu tenho como gestor o Reinaldo Santana de Carvalho e o pedagogo Francisco Júnior Freitas, onde também me apresentou como funciona o processo pedagógico na escola e toda aquela questão burocrática de diários, plano de aula, plano de curso. Pode passar. Eu, mais uma vez, estagiei na escola da Silva Diniz, ela possui 4 salas, ela funciona de primeiro ao 9º ano, no turno matutino e vespertino, das 7 às 11h15 e meio-dia até às 4h15. Ele só funciona nesse horário por conta de que alguns professores eles moram na zona urbana, então eles têm que pegar o transporte para poder chegar à cidade. A maioria são graduados e alguns com especialização, totalizando 13 professores, 11 seletistas e apenas um concursado, onde a quantidade de professores atua na gestão escolar, uma secretária, um assistente administrativo, um gestor e um coordenador pedagógico. 70% dos professores possuem formação e 10% com especialização na educação. Esse é o meu roteiro de entrevista, onde eu fiz algumas perguntas para os gestores. Ele foi bastante, digamos assim, nas respostas deles eu acredito que ele é um gestor muito flex, ele acredita muito que ele não é somente gestor, mas ele também é um professor. Ele está sempre em busca em trazer melhorias para a escola e isso é uma coisa muito bacana. O pedagogo também, ele trabalha tanto na parte pedagógica quanto na parte administrativa, então ele traz muito desse conhecimento para a sala de aula e para a escola em si. Ele se preocupa muito com o corpo docente e isso é muito interessante para o funcionário também. Isso é muito bacana, ter acompanhado eles é uma coisa muito bacana. Então acredito que cada um tem as suas responsabilidades como professor e também como gestor. Pode passar, por favor. Meu evento de estágio. Durante meu estágio na escola, tive a oportunidade única de vivenciar práticas criativas que desafiam o modelo tradicional, ou seja, ele não traz somente o modelo tradicional para dentro da sala de aula, eles trazem outros modelos inovadores no qual os alunos possam se demonstrar, digamos assim, com uma maior curiosidade. Não só algo que vem encaminhando até hoje, mas no nosso século XXI, mas algo mais inovador, no qual o aluno possa buscar mais aquela busca incessante por aprender algo novo. Então, a escola é conhecida por seu compromisso com a educação progressiva, onde metodologias pedagógicas avançadas desempenham um papel central. Ela é muito centrada naquilo que ela busca fazer. Pode passar. Essas são as minhas referências, no qual eu utilizei também a citação direta curta, direta indireta e indireta longa. Essa foi a apresentação. Eu tenho a minha frase: inovar a educação é apostar no poder transformador da criatividade de Kim Robson. Muito obrigado.